Cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus, que nesse dia de hoje, estou aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Ezequiel, O livro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos ler apenas 3 versículos da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 16, versículos 60, 61 e 62. Com o versículo 60. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. No versículo 61. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirá quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu com as mais novas do que tu, porque darei por filhas, mas não pelo teu concerto. O versículo 62. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Irmãos? Palavra grandiosa essa, que se encontra no livro de Ezequiel 16, o versículo 60, 61 e 62, E Deus tem uma aliança inquebrável com seu povo. Compreender que Deus assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com seu povo, do mesmo modo precisamos ser fiéis à sua aliança eterna. Quais são as características de uma aliança de casamento? Ela é inquebrável, círculo, sem início e sem fim, duradouro. Como você definiria uma aliança? Acordo entre duas pessoas, ambas as partes, pacto, compromisso, contrato. Quem deve garantir o cumprimento de um pacto? Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Dá uma olhadinha lá em Isaías 54 e o versículo 10. O primeiro item, tema, a gente está relatando aqui, se é o conceito da aliança, irmãos? O conceito da aliança, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é um conceito bíblico que aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um novo povo para si. O segundo ponto, firme a sua aliança com Deus. Uma aliança é um pacto de sangue que compromete as duas partes a fidelidade sobre a pena de vida ou morte. É exatamente isso que Cristo fez com nós. O terceiro tópico, a comunhão com Deus. Com seu povo é o pano de fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Adão, a aliança da criação. Relacionamento original entre Deus e a humanidade, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, ele deixou claro a responsabilidade humana na sua relação com Deus e com a criação. Igual Adão. Ele quebrou essa aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo, o descendente que feriria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19, e em Oséias, é o capítulo 6, versículo 7. Noé, a aliança da preservação, Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé, a sua família. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 8 ao 14. A humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser toda destruída. Mas Deus teve misericórdia e impediu Noé de se afundar nesse nível de depravação, o salvando na arca. Na sequência, Deus prometeu que não mais destruiria a terra,
Lá em Gênesis 8, versículo 20 ao 22 e o capítulo 9 ao 16. Abraão, aliança da promessa. Deus fez diversas promessas a Abraão: terra, um filho, descendentes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Na descendência de Abraão viria Jesus, o Cristo, prometido Salvador de todas as nações. Moisés, aliança da lei. Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo, né? Ele tinha aquela intimidade de conversar com Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 ao 12, através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade, mostrando, declarando qual era a vontade do Senhor, através das leis que o Senhor enviou a Moisés. Israel, aliança condicionada. Ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel bênção ou maldição. Se o povo desobedecesse, seria espalhado por toda a terra. Deus mesmo assim promete que iria reuni-lo, trazendo de volta a terra prometida, para permanecer sempre na sua presença. Em Deuteronômio capítulo 30 e o versículo do 1 ao 20. Davi, aliança do reino. Na aliança davídica, Deus promete que da sua linhagem viria um rei permanente. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, o versículo do 8 ao 16. Por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor estabeleceria seu reino eternamente no meio do seu povo. Sabendo que esse o cumpriria, se deu em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Lá em Lucas, meus irmãos procura lá, Lucas capítulo 1, o versículo 32 ao 33, e Isaías 55, versículo 3. Jesus Cristo, nova aliança. Essa aliança fala da redenção, amor, unidade, eternidade. Lá em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 até o 34. E em Ezequiel, capítulo 16, 60 ao 62. O alvo de Deus ao longo da história é estabelecer unidade, comunhão com seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque não existe outro intermediador entre Deus. Sim, entre Deus e os homens. É Jesus. Não existe outro, se não for Jesus, que foi Ele que morreu na cruz do Calvário, para que possamos ter a graça de Deus e a misericórdia do Pai pelas nossas vidas. Que quer a sua igreja também esteja unida nele, em santidade pelo Espírito Santo. Esse pacto originado em Israel se estende a todos os povos da terra para serem, pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, no mesmo conhecimento e obediência a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e 12. Deus estabeleceu uma aliança eterna com seu povo. Ao longo da Bíblia, vemos que Ele concedeu graça e vida, redenção. Ele foi redimido. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. E hoje, por meio da fé nele e através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver a sua vontade e propósito. Mas se falharmos, mesmo quando falharmos, Deus não falha. Ele é sempre fiel, é eternamente leal. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a sua aliança assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com seu povo. Jesus, ele é tão leal, Deus ele é tão leal, tão verdadeiro, que a aliança dele, ele nunca quebrou, né?
E Ele espera que continuemos comprometidos com Ele. Firme a sua aliança com Deus. Somente permanecendo em Cristo conseguiremos ficar firmes e fiéis com a aliança com Deus. Né, irmãos? Muitas vezes rompemos nossa aliança, porque a gente tem falta de comprometimento. Mas o Senhor não, Ele se comprometeu a morrer na cruz do Calvário, a formar a aliança através dos antepassados, irmãos, né? Que é o conceito da nossa aliança, é firme na sua aliança com Deus. Adão, ele foi uma forma de aliança, né? Adão, ele foi nossa aliança da criação, né? Noé foi o pai da aliança com a preservação da humanidade. Abraão, ele foi o pai da aliança, da promessa. Moisés, ele é o pai da aliança das leis. E Israel é a aliança condicionada, que foi aonde Jesus disse, né, que seria bênção ou maldição. Porque a palavra do Senhor é uma só. Ou é bênção ou é maldição. A escolha somos nós, de nós próprios. Por isso que temos livre-arbítrio de poder fazer as nossas escolhas. Mas Jesus Cristo, ele renova a nossa aliança, né? A partir do momento que a gente começamos a ter comprometimento com a obra de Deus, com aquele que você entende, aquele que você é chamado, seja no louvor, seja na palavra, seja na intercessão, seja na oração, evangelização. Deus usa da forma que Ele quer, conforme Ele quer e conforme a necessidade da igreja. Porque muitas vezes a gente quer louvar, mas o Senhor quer que você abra a tua boca para falar do amor de Deus, né? Então, que venha permanecer o querer do Senhor, né, irmãos? Que essa palavra grandiosa, né? Deus tem uma aliança inquebrável com seu povo. O Senhor nunca rompeu a aliança. E a gente todos os dias estamos rompendo. Que possamos pedir ao Senhor que venha selar essa aliança na minha vida e na tua vida, para que possamos levar a verdadeira mensagem que Deus quer ao seu povo, porque Jesus está às portas. Muito desacreditado da palavra de Deus, como aqui na palavra fala sobre na época de Noé, né? O pecado, a degradação do pecado estava tão grande que Jesus não tinha mais como fazer a mudança, era destruindo aquilo que ele criou. E Deus foi tão misericordioso que ele estendeu a sua misericórdia, né, até a família de Noé. Portanto, se hoje eu e você estamos aqui, porque Deus teve misericórdia e compaixão. Deus cuidou da família de Noé, para que a humanidade pudesse crescer de geração em geração. Formamos nações, formamos família e podemos começar a fazer a nossa missão dentro da nossa casa para se expandir por gerações e gerações. O que é que tem nos impedido? Grandes homens da Bíblia, grandes mulheres da Bíblia levaram o seu legado, honraram ao Senhor. E quem somos nós? Somos a geração ingrata, que pedimos ao Senhor, procuramos o Senhor quando precisamos, e quando sentimos que estamos com a bênção garantida, a gente esquece do abençoador das nossas vidas, que é Jesus. Irmãos, vamos se firmar. Jesus está às portas. Lembra-se no tempo de Noé, aquele povo, e compara com os tempos de hoje. É tanta coisa, irmãos, que acontece, que é só Deus para ter de misericórdia do seu povo. Então alerta, alerta igreja, alerta irmãos, não vamos nos deixar nos levar pela tentação do mundo, pela vaidade, porque o mundo está de mal a pior. E que possamos, irmãos, juntos, em oração, orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso planeta. Porque ainda existe pessoas que nunca ouviram falar do amor de Jesus. E a palavra do Senhor fala que todo joelho se dobrará. Então todas as línguas têm que confessar
que o Senhor é o único caminho. Então, irmãos, para que eles possam conhecer, fala para o teu vizinho, fala para a tua família, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo e é o que tem se cumprido nos dias de hoje. A Bíblia já existia antes mesmo de eu ter nascido. E a profecia desse livro da Bíblia tem se cumprido. Porque a palavra do Senhor diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Muitos falam, mas a Bíblia foi escrita pela mão do homem. Foi sim, mas inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nunca um livro foi tão verdadeiro como a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, louve a Deus, agradeça a Deus pela oportunidade de hoje você estar aqui assistindo esse vídeo. É um vídeo simples, irmão, né? Não tem muita elaboração, mas o Senhor Jesus, quando Ele quer tocar a vida de alguém, é na simplicidade, irmãos. Que quem trabalha é o Espírito Santo, não sou eu. Eu apenas estou transmitindo nesta rede a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu venho estudado, eu venho colocado aqui numa folha de papel, mas eu venho compartilhando com vocês. Aquilo que é bom para mim, eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas se Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta rede social, é porque é o Senhor que vai se encarregar, né? Esse vídeo pode cair para um doutor, né? Para uma pessoa de classe baixa, classe alta, classe média. Não importa isso. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por todos nós. Independente de escolaridade, independente de estado financeiro. Não importa. Porque quando chegarmos lá nos pés do Senhor Jesus, até o milionário, do mais pobre até o milionário, terão que se ajoelhar nos pés do Senhor. E terão que confessar que só o Senhor é Deus. Então, irmãos, não estamos neste mundo só de passagem. Temos propósito. Porque a morte é certeza. Não existe vida eterna aqui na terra. Estamos aqui para que possamos abrir nosso entendimento, que estamos de passagem assim, estamos aprendendo, a gente precisa de passar pela vida, que ela é uma vida que não é eterna. A nossa vida, ela tem fim, mas aqui é onde precisamos passar para entender que Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar a nossa vida material com a vida espiritual. Porque o que nos aguarda lá na Cidade Santa, meus irmãos, é bem maior. Se você já viu, às vezes até pelas redes sociais, televisão, a riqueza de outros países, não se compara à grandeza que o Senhor tem para nós. E é eterno. Eterno. Então quero eu buscar ao Senhor e compartilhar com cada um de vocês a presença do Senhor. Porque Deus, Ele se fez presente. Jesus, Filho de Deus, se fez homem, carne, como eu, como você, para morrer na cruz do Calvário, para que possamos se arrepender, que possamos entender o que significa a palavra arrependimento. Porque tem coisas que cometemos nessa vida que não acrescentam a nossa vida em nada. Então, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo de Deus trabalhe melhor em cada coração, em cada vida, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado, porque eu creio que aonde esse vídeo chegar, e aquele que assistir até o final, eu creio, Senhor, não é por ibope de rede social não, irmãos, é apenas a mensagem do Senhor. Amém? Então eu agradeço essa rica oportunidade, e que o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar melhor em cada coração, e que nós precisamos do Senhor.
e que a nossa aliança com o Senhor nunca se quebre. Que a nossa aliança com o Senhor prevalece, porque Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. Amém? A paz do Senhor esteja com todos vocês.